Vamos começar falando Eu vou começar falando da origem e da localização. Eles eram nômades, eles não tinham habitação fixa. E eles eram descendentes de semitas nômades, e entre eles destacou-se Abraão, que levou seu povo a Canaã para fundar uma nação dedicada ao serviço de Deus. E por volta cerca do ano 1500 a.C., os israelitas foram para o Egito para escapar da fome, mas acabaram virando escravos. Depois de alguns anos eles fugiram, voltaram para a Palestina e entraram em conflito com os habitantes locais. E também, durante o reino de Saul, os hebreus derrotaram os filisteus, quando Davi derrotou Golias. E após a morte de Saul, o reino se dividiu em dois, Judeia e Israel. Ambos os reinos foram derrotados pelos babilônios. E seus habitantes se tornaram escravos. E os hebreus voltaram sua terra a 500 anos antes de Cristo, quando os persas conquistaram a Babilônia. Bom, a parte da sucessão econômica dos hebreus foi dividida em duas partes. A primeira, nômade, e a segunda, sedentária. Na primeira, nômade, os hebreus eles eram pastores, criavam ovelhas, cabras, os bens deles eram divididos entre todo o clã. Já na parte sedentária, na segunda fase, eles já eles se desenvolveram e eles largaram os hábitos antigos e desenvolveram na parte da agricultura e do comércio. Na parte da agricultura, eles desenvolveram técnicas de plantio, hora certa para colher, saber as cheias, as chuvas e tudo mais. E na parte de comércio, eles ficaram sabendo mais, eles desenvolveram na parte de venda, de troca e... Eu vou continuar o que a Tabata disse sobre eles serem sedentários. Bom, como a Tabata disse, eles desenvolveram a agricultura e o comércio. Isso gerou propriedades privadas de terra e dos bens também, porque como eles dividiam tudo, eles passaram a ter seus próprios bens e as propriedades também. Isso deu origem às classes sociais e a exploração de uma classe pela outra. Em consequência, os grandes comerciantes e os proprietários, eles exibiam o seu luxo. Uma coisa que eu esqueci de mencionar foi que na parte sedentária eles ficaram fixos na Palestina. Eles se tornaram sedentários. Oi, Lucas, tá quebrando todo mundo. O legado era que os deuses hebreus deixaram, que eram os 10 mandamentos de Deus, a sua religião, que eles acreditavam em um Deus único chamado Javé, e o judaísmo que influenciou outras religiões do cristianismo, como o cristianismo e o islamismo. O judaísmo influenciou nas religiões do cristianismo e do islamismo. Isso. Tá bem claro. O cristianismo sai do judaísmo e o islamismo é a junção do cristianismo mais o judaísmo. Curiosidades e religião, porque a religião está dentro das curiosidades e do legado. A história hebraica, São de Deus, encontra-se todinha na Bíblia, principalmente no Velho Testamento. Então, eles acreditavam em Deus, era o único povo daquela época que era monoteísta. Acreditavam em um único Deus que é Deus, né? Deixa eu passar. Então, aqui na Bíblia, os 10 mandamentos. Fica nos 10 mandamentos. Isso, nós vamos ter os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram entregues para Moisés, que até a peça que a gente vai
os 10 mandamentos para essas leis, para que o povo venha obedecer e seguir essas leis. Então, Deus foi lá e enviou os 10 mandamentos nessas placas para Moisés. Ó, o código de Hammurabi dos sumérios, ou os babilônios, né? Os babilônios. E os 10 mandamentos compõem os primeiros códigos de legislação do mundo. Tá? Os 10 mandamentos dos hebreus e o código de Hammurabi ou a lei de Italião. Bom? Continua. Não terás outros deuses diante de mim. Assim, Pode ler os 10 mandamentos. Deus colocou esses 10 mandamentos, deu para Moisés, assim que Moisés desceu do Monte Sinai, o povo hebreu que ficou lá embaixo, que foi lá pro monte, fizeram um culto, estavam fazendo um culto, eles fundiram ouro, fizeram um bezerro de ouro e estavam adorando esse bezerro de ouro. Então, porque eles pensavam que Moisés e Deus tinham abandonado eles. Porque Moisés ficou muito tempo no Monte Moisés Sinai. ficou muito tempo lá no Monte Sinai. Então, assim que Moisés desceu as placas com os 10 mandamentos, o povo estava adorando já outros deuses. Aí nós temos aí, não farás perante imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há acima dos céus, nem embaixo da terra, nem das águas, nem debaixo da terra. Aí não pode fazer imagens sem semelhança de coisas santas, imagens de escultura e tal. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, falar o nome de Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias para trabalhar e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. 6 dias eles trabalhavam, o 7º dia eles descansavam. Como Deus criou o mundo, fala. Não é descansar, mas é guardar o dia para Deus. Então, no sábado eles não podiam trabalhar, eles não podiam vender, eles não podiam cultivar, não podiam. Sim, eles guardavam realmente para Deus. Ainda existe hoje uma religião. Os adventistas do 7º dia. Eles guardam o sábado até No hoje. sábado eles não fazem nada. Isso, não fazem nada. Aliás, é um problema para escolas que têm aulas sábados para esse aluno. Porque eu trabalhava numa escola no Simã, e as atividades de física, educação física e extra classe eram realizadas no sábado. Nós tínhamos 3 alunos adventistas do 7º dia. Então era uma complicação exatamente porque eles não podem fazer nada nesse dia, gente. Eles têm que levantar, não podem nem fazer comida. Eles levantam e oram o dia inteiro. Só vai poder comer quando chega a noite. Aí baixou o sol, é que eles vão comer alguma coisa. O dia inteiro em oração. Na sexta-feira o pessoal que trabalha, eles liberam na sexta-feira antes de anoitecer. É porque antes de anoitecer, eles precisam fazer a comida, fazer tudo antes desse dia, porque quando aparece, né, quando vem o dia, não pode fazer nada no seu horário. Até na Bíblia, quando a gente tem. Jesus veio no Novo Testamento para cumprir a lei, não para fazer a lei. E Jesus fala até assim: se uma vaca cai no buraco no dia do sábado, uma vaca do seu rebanho, cai no buraco no dia do sábado, você não vai pegar? Porque Jesus, no dia do sábado, ele tinha feito cura. Ele curou, deixa eu ver mais no sábado, ele curou, acho que foi um coxo que estava com a mão dura lá. Então Jesus foi lá e curou no dia do sábado. E aí os caras da lei, Os caifas. foram contra Jesus. E aí Jesus até falou isso. Então se uma vaca do seu rebanho caísse no buraco no dia do sábado, você não ia salvar a vaca, ia deixar ela morrer? Por aí. E também tem aqui: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honrar o pai e a mãe, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem coisa